Vou falar aqui de novo por causa da gravação. Números, capítulo 18, a partir do versículo 8. Nós vamos começar. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e aos seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que cabe a vocês, de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e aos seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar um décimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Você e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro.
ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Então esse aqui é o texto que nós temos aí do capítulo... Deixa eu permitir a galera entrar aqui. Paz, queridos. Perdoe aí, eu estava fazendo a leitura e não vi. Vocês já tinham pedido para entrar. Capítulo 18, né? Nós paramos e a gente acabou de fazer então a leitura dele novamente. Capítulo 18, a partir do versículo 8. Esse texto, do versículo 8 até o versículo final, que é o versículo 32, ele vai falar sobre um tema extremamente delicado, né? No meio evangélico hoje, principalmente, ou no meio cristão em geral, né? A gente tem, infelizmente, uma dificuldade imensa de falar sobre dinheiro, de falar sobre ofertas, de falar sobre contribuição, de falar sobre dízimo, de falar sobre primícia. Por quê? Porque o erro, ele se espalha, né? A forma errada de se ensinar, de se cumprir princípios que estão ali descritos na palavra de Deus. Lembra que na última aula, nas últimas duas, na verdade, eu tenho falado a respeito assim, geralmente a gente pega da Bíblia aquilo que faz sentido para nós, e aquilo que tem coisas que eu acho que é literal, eu coloco como literal. E tem coisas que eu acho que não foi literal, e aí eu coloco como uma forma alegórica. E geralmente são as partes que eu não gosto muito. Então, aí quando eu não gosto muito de uma passagem, eu tô falando isso de forma bem geral, tá? Os cristãos, de forma geral, fazem isso. Então, quando eu não gosto muito de uma passagem, que eu não quero fazer aquilo se cumprir na minha vida, então eu lanço aquilo como algo alegórico. Então, não é bem assim que Deus quis dizer. Naquela época, então, tinha que ser assim, mas hoje em dia tem que ser diferente. E a gente geralmente contextualiza aquele texto de acordo com as nossas intenções do coração, ou com as nossas necessidades, ou com tudo aquilo que a gente está vendo ali no geral, tá? Então é geralmente isso que acontece. Então, no que diz respeito a essa questão de ofertas, de dízimo e de primícia, não é diferente, tá? A gente tem assim uma enxurrada de ensinos aí na internet, de vídeos sobre esse assunto, de teólogos falando, de não teólogos, cristãos em geral, né? Então, geralmente a gente tem pessoas falando sobre isso. E a gente tem divergências enormes de opinião. E eu costumo dizer uma coisa, gente, é isso que eu tomo para minha vida, essa observação. A Bíblia diz que ela é a verdade. A palavra de Deus não é a verdade? Ela é a verdade. E não existe a meia-verdade, e não existe a possibilidade de uma parte da Bíblia ser a verdade e outra parte da Bíblia não ser tão a verdade, ou não ser aquilo que realmente Deus quis dizer. Então, é isso que eu penso. Então, como é que eu posso ter divergências tão gritantes a respeito de assuntos que a Bíblia diz? Por quê? Exatamente por causa disso que eu acabei de falar para vocês, e vou repetir. A teologia, ela tende a trazer para si, para aquela pessoa que está interpretando, a sua interpretação de acordo com a sua necessidade, ou com a sua comodidade, ou com a sua cosmovisão, eles falam, né? Qual é a cosmovisão que você tem a respeito daquele assunto? Então, de acordo com os pensamentos, com a cultura que você vive, com o contexto social que você está inserido, com os ensinos desde a sua infância que você teve, é a tendência de interpretação da Bíblia que nós temos, tá? Então, é geralmente assim que acontece. E eu acredito, e outras pessoas também, que eu vejo que comentam dessa forma, a Bíblia não tem duas opiniões sobre o mesmo assunto. O que Deus diz em Gênesis, ele vai continuar dizendo em Apocalipse. O que ele diz no Velho Testamento, ele vai continuar dizendo no Novo Testamento, tá? Então, é isso que eu acredito. Elisângela, então como é que a gente faz para entender por que existem tantas interpretações, por que existem tantas divergências a respeito de alguns assuntos? E esse aqui, por exemplo, é um
que a gente encontra muita divergência. A grande questão é olhar para o texto bíblico e justamente ser fiel ao que o texto bíblico está dizendo. E ser fiel ao texto bíblico no que ele está dizendo diz respeito, sim, a nós fazermos a primeira questão de interpretação que toda teologia nos ensina. Toda vez que a gente vai para uma sala de aula aprender sobre a palavra de Deus, qualquer professor deveria dizer, né? Se não diz, deveria dizer. A primeira coisa que a gente sempre precisa fazer com o texto bíblico é olhar para ele na sua origem. Essa é a primeira interpretação que a gente sempre deve fazer com o texto bíblico. Nunca olhar para um texto bíblico e já contextualizar para os nossos dias. Isso é um dos maiores erros que existe para a gente interpretar um texto bíblico. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse texto do livro de Números, capítulo 18, que Deus vai falar sobre essa questão das ofertas destinadas tanto à família de Arão, né, a família sacerdotal, quanto à tribo toda de Levi, e ele faz essa distinção desses dois tipos de grupos de pessoas. Então a gente precisa olhar primeiro para esse contexto, para essa época, para esse período da história, para esse contexto do que Moisés está falando, do que Deus está falando, para a gente entender. E depois, então, a gente traz para os nossos dias. Sempre é assim. E quando a gente traz para os nossos dias, nós precisamos então ser fiéis com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso, na hora de trazer para os nossos dias, falar justamente o contrário, que eu acho que é aí que os erros acontecem. É a minha visão a respeito disso, tá? É o que eu percebo em algumas interpretações. Mas a gente está sempre aberto para aprender, eu principalmente, tá? Então, a maneira como eu vejo as pessoas interpretando os textos é essa questão. Eles até olham para o texto lá no seu contexto, lá na época em que ele foi escrito. Isso geralmente é uma interpretação feita. Só que na hora que eles vão traduzir, na hora que eles vão contextualizar para os nossos dias atuais, geralmente o que se diz é aquilo era um princípio, uma lei estabelecida para o povo de Israel. Essa é a primeira frase que a gente sempre ouve, sim ou não? Sempre que a gente ouve uma interpretação do Antigo Testamento, a gente ouve esse tipo de fala. E isso era uma lei, uma regra, um mandamento que Deus deu naquela época para o povo de Israel. Ok, eu ficaria com essa interpretação se então todo o Antigo Testamento ele realmente não fosse contextualizado para os nossos dias. Então eu também não poderia pegar nenhum texto de Êxodo falando sobre Moisés e contextualizar para os nossos dias. Eu não poderia pegar o texto de Josué dizendo seja forte, corajoso, porque se Deus estava falando para Josué que ele deveria ser forte e corajoso, então eu nunca posso pregar hoje em dia também para que nós sejamos fortes e corajosos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não posso pegar o texto de Jacó lutando com Deus e dizer que nós precisamos lutar com Deus até que a nossa bênção aconteça. Então a gente precisa, eu não posso pegar Davi com Golias e dizer que nós também temos que lutar com os nossos gigantes, porque nós vamos vencer os nossos gigantes. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então quando um texto ele nos convém, a gente pega ele do Antigo Testamento e contextualiza para os nossos dias. Agora, quando o texto ele não é muito conveniente, porque ele geralmente vai mexer com o nosso bolso, que é no caso das ofertas, quando ele vai mexer com a nossa santidade, quando nós precisamos ser mais santos do que a gente geralmente é. Então, tudo que faz com que mexa na minha vida, no meu gosto pessoal, no meu bolso, não, então esse não é um contexto para os dias atuais. Entendido até aqui o que eu tô querendo dizer? Ok? Então, quando eu pego esse texto na sua origem, eu vou ver Deus realmente dando um ensino específico para a família sacerdotal e para a tribo de Levi, tá? Então, a família de Arão também era da tribo de Levi, mas como o Senhor separou a família de Arão para serem os sacerdotes, de forma perpétua, geração após geração, então a família de Arão ela passa a ser uma classe chamada de família sacerdotal. E o restante, todo o restante da tribo de Levi,
todas as outras famílias, todos os outros filhos, todo o restante da tribo, que é bastante gente, a gente já viu isso nas contagens, né? Quando eles fazem o recenseamento, a gente viu que é bastante gente. Então, todo esse restante da tribo de Levi é os chamados levitas. Então, toda a tribo de Levi são chamados os levitas, e a família de Arão é a família sacerdotal. Então, são dois grupos. E aqui Deus começa a falar como é que eles vão ser sustentados, como é que eles vão ser supridos na sua vida diária, no seu sustento de comida, de vestimenta, de alimentação, de tendas. Como é que essas famílias, que eram muitas famílias, iam ser supridas financeiramente? Sendo que o Senhor disse lá em Êxodo, e depois ele repetiu isso em Levítico, que a tribo de Levi, eles não teriam nenhum tipo de herança, como as outras tribos teriam, ou têm, né? Então, todas as outras 11 tribos, eles vão ter, a gente ainda vai chegar lá, mas Moisés já começou a falar sobre isso, mas Josué que vai realmente colocar isso em prática. Todas as outras 11 tribos, eles vão ter terras, eles vão poder trabalhar com o campo, plantar, colher, criar gado, criar outros tipos de animais. Eles vão poder fazer todo tipo de trabalho para ter o seu sustento, para eles e para suas famílias. Então, os homens principalmente, né, mas as mulheres também, elas vão poder fazer tecidos, tudo que elas precisarem. As outras 11 tribos, eles vão poder trabalhar. Fora isso, quando eles conquistarem a terra prometida, a gente vai ver isso, Deus vai dar uma porção de terra para cada tribo. Então, quando eles entram na terra prometida, eles já vão ter a posse da terra, que vai ser a porção deles. Então, eles não vão precisar se preocupar com a compra da casa própria. Eles não vão precisar entrar no Minha Casa Minha Vida, né? Não vai precisar entrar em financiamento. Eles já entram com a posse da terra. Eles já vão ter um cantinho deles lá, onde eles vão poder ter a casa deles, a área de plantação, a área de cuidar dos rebanhos, tudo mais. Cada tribo vai ter a sua. Somente a tribo de Levi e a família de Arão não tem porção como herança. Então, eles não teriam uma terra deles específica. Eles estariam espalhados, a tribo de Levi, eles estariam espalhados entre o território todo de Canaã, a gente vai ver isso. E a família de Arão, a família sacerdotal, ela vai ter que estar sempre perto ali do templo, né? Perto do tabernáculo, perto do templo, quando eles entrarem em Jerusalém. Então, eles vão estar sempre morando ali pertinho. Arão e sua família seriam os chamados caseiros de hoje em dia, né? Sabe esses caseiros das igrejas? Hoje em dia tem menos, mas antigamente tinha mais. Então, sempre tinha lá, junto com a igreja, tinha a casa, né? Do padre, que era lá da paróquia, sempre tinha a casa do caseiro que cuidava da manutenção e de tudo mais. Isso vem justamente dessa herança, né, de como eram feitos então os trabalhos, quem que cuidava do tabernáculo, depois do templo e depois das sinagogas e das igrejas em geral até chegar nos nossos dias. Então, a família de Arão e toda a tribo de Levi, eles não teriam nem terras próprias, eles não teriam herança e eles não poderiam trabalhar, exercer nenhum tipo de trabalho. Era zero trabalho. Eles não poderiam trabalhar com nada que fosse remunerado ou nada que trouxesse algum trabalho além do tabernáculo, tá? Então isso era uma lei dada pelo Senhor. Quando o Senhor então chama essa tribo para si, para ele, então o próprio Senhor vai ter que dar o sustento. Quando Deus chama alguém para o ministério, gente, ele é quem vai dar o sustento para essa pessoa. É isso que a pessoa precisa entender. Hoje em dia se vê muito menos pessoas realmente dizendo, vocacionado para o ministério sacerdotal, para ser um padre, para ser um ministro de Deus, um missionário, ou um pastor, ou o que quer que seja na área da vocação ministerial cristã, porque geralmente o sustento é precário. Então as pessoas deixaram de desejar os cargos, né, eclesiásticos,
Por quê? Porque na verdade não se tem o cuidado devido com essas famílias. Não é o que a gente vê na Bíblia. Então o que a gente vai ver aqui em Números é o início de um decreto, de uma lei que o Senhor está dando, de como essas famílias serão então cuidadas financeiramente, né? Em todo o seu sustento, em tudo que eles precisassem, como é que eles iam ser cuidados. Então a primeira parte do texto vai falar sobre a família de Arão. E Deus vai dizer que a família de Arão, ele vai ter uma porção específica chamado primeira parte, ou chamado de primícias na Bíblia. Então, a família sacerdotal, ela era a família que todo israelita que tivesse lá a sua primeira colheita, a sua primeira cria, tudo que fosse o primeiro, a primícia daquela família, deveria ser entregue ao sacerdote. É isso que a gente vê aqui no texto. É isso que o Senhor está decretando. Então o Senhor está dizendo para Arão que tudo que for primícia, tudo que for uma oferta de primícias, ou no início aqui ele vai falar assim, vamos voltar lá para o texto só para vocês identificarem o que eu estou falando. Olha só o que o Senhor está dizendo no versículo 8. Eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Então Deus está falando assim, Arão, eu estou colocando você como responsável por todas as ofertas que Israel, que todo o povo de Israel traz para mim. Toda oferta que Israel trouxesse a Deus era de responsabilidade de Arão. Arão era responsável por aquela oferta, por saber o que tinha que ser feito com aquela oferta, ok? Ele continua. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e aos seus filhos. Você está vendo que Deus já está falando que toda oferta sagrada. O que eram as ofertas sagradas? Levítico 1, 2 e 3 vai determinar isso para nós. Mas resumindo aqui, para a gente não entrar nessa questão, eram as ofertas que eram entregues ao Senhor, especificamente, principalmente como oferta de primícia, ou alguns outros tipos de ofertas que estão lá de holocausto, de reparação, que ele vai falar aqui. Essas ofertas, elas tinham uma porção que era queimada no fogo, e a outra porção, então, era dada para o sacerdote. O sacerdote podia tomar posse daquilo e viver daquilo e comer daquilo. É isso que o texto está falando para nós. Então ele vai dizer assim, ó, eu as dou como porção a você e aos seus filhos. Então o Senhor está dando a Arão e a sua descendência, né, essas ofertas. Versículo 9. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Tá? Então tudo que é oferta santíssima, tá lá descrito em Levítico, essa parte que é poupada do fogo, que não era queimado no fogo, era de Arão. Ele poderia usufruir disso. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja oferta de cereal, então tudo que fosse oferta de cereal, trigo, arroz, feijão, qualquer tipo de cereal que fosse trago como oferta ao Senhor, de primícias ou qualquer outro tipo de oferta santíssima, Arão ia mover uma parte daquilo para o Senhor, queimar no fogo, e todo o restante que era poupado era dele, era de posse dele. Ele podia fazer o que ele quisesse. Seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Então era algo que eles poderiam se alimentar ali no tabernáculo e mesmo fora dele com essas ofertas. Então eles tinham direito de ter posse, de usufruir dessas ofertas que eram entregues ali ao Senhor. Era uma oferta dada ao Senhor, mas que o Senhor estava dando de volta como pagamento, né, para a família de Arão, para a família sacerdotal. Também, versículo 11, também dou a você e aos seus filhos e filhas, aqui já entrou toda a família, por decreto perpétuo, as contribuições que cabem a vocês de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Então, toda a primícia
que era entregue no tabernáculo e depois posteriormente no templo de Salomão, toda a primícia era da família sacerdotal. Então toda a primícia que chegava lá no tabernáculo ou lá no templo era oferecido ao Senhor. Eles moviam aquilo, né? Levantavam, agradeciam, apresentavam ao Senhor como uma oferta trazida, porém aquilo era usufruído, era usado pela família de Arão. Então, o que fosse comida, eles comiam, o que fosse tecido, eles faziam roupas, tendas, o que eles precisassem fazer, eles faziam com aquelas ofertas que chegavam ali para o Senhor, era deles, as ofertas de primícias, ok? Então, a família sacerdotal ficaria com as primícias. Gente, trazendo hoje, contextualizando essa primeira parte para os nossos dias, essa é uma opinião minha baseada no texto bíblico, tá? E que eu já dei então um estudo que eu falei lá para vocês lá atrás. Quem já assistiu viu do que eu falei, quem não assistiu vale a pena assistir. Que até os dias de hoje, eu acredito que o Senhor tenha uma porção específica para aqueles que são chamados para o ministério. E a igreja deveria reconhecer esse texto e outros textos que falam sobre primícias, justamente como essa parte que seria dos sacerdotes. Então, qual seria o salário hoje de um pastor, de um padre, de um missionário, de alguém que serve o Senhor integralmente? Também seria as primícias de todo o povo. Então, como é que a gente calcularia isso, né? Na época eu fiz esse cálculo, mostrei lá pra galera. A gente diz assim, pro autônomo é o primeiro dia útil de todos os meses, todo o ganho que aquela pessoa tem naquele primeiro dia útil é a sua chamada primícia. E para o assalariado, né, para aquela pessoa que é CLT, que recebe 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, que tem ali o seu olerite, ela pega o seu salário bruto, divide por 30, então é 1/30 do seu salário seria a sua primícia, seria um dia de trabalho daquele trabalhador. Então aquilo seria a sua oferta de primícias. E baseado no texto bíblico, para quem a gente deveria entregar? Primeiramente, a gente oferece ao Senhor, né? Dizendo, Senhor, aqui está a minha primícia. Mas para quem vai esse dinheiro? Para os sacerdotes, para aquelas pessoas que estão trabalhando integralmente para a obra do Senhor. Então, toda a igreja deveria ser um ofertante primiciante, né? Entregar as suas primícias. E essas primícias seriam oferecidas ao Senhor, né? A gente levantaria como uma oferta ao Senhor, orando, entregando, Senhor, aqui está a minha primícia. Só que na hora de entregar, não era no gasofilaço que a gente deveria colocar, e sim diretamente nas mãos dos nossos sacerdotes. No nosso caso ali, na mão do pastor Jaime e da pastora Cida. Eles seriam os sacerdotes dos nossos dias. E se a igreja tivesse mais 10 pastores de tempo integral? A mesma coisa, esses homens, essas mulheres que estivessem trabalhando de tempo integral, eles teriam a sua parte nessas primícias, ok? Então isso é baseado no texto bíblico. Tem pessoas na internet, principalmente hoje em dia, que repudiam totalmente esse tipo de pensamento. Por quê? Porque dizem que esse decreto do Senhor, essa lei que Deus coloca aqui em Números, que ele vai falar em Êxodo, que ele fala depois em Deuteronômio de novo, e em outros textos, só vale para Israel. Lembra que eu comecei falando a aula para vocês? Então, se esse texto aqui só vale para Israel, então como que a gente faz com essa questão de metade da Bíblia é para Israel e a outra metade é para todo mundo? É isso que eu não consigo entender, né? Como é que eu divido isso? Como é que Deus faz essa divisão para nós? Então ele deveria dizer assim, gente, essa parte da Bíblia vocês não leiam, a igreja hoje. Por quê? Porque fazia parte só de Israel, então vocês não precisam nem ler, porque não é para vocês. Mas a gente sabe que não é assim, o Senhor deixou toda a sua palavra. Ela serve para justamente nos ensinar. E por que eu acho que é para os nossos dias isso hoje? Porque se esses princípios, eles forem cumpridos, como a palavra de Deus está dizendo, primeiro, nós como trabalhadores e não trabalhamos de tempo integral na obra do Senhor, estamos fazendo a parte justamente dessas 11 tribos de Israel. E aqueles que são chamados, separados pelo Senhor para trabalhar na obra integralmente, eles estariam sendo cuidados devidamente.
Por quê? Porque a gente tem sempre um contrassenso, ou a gente sempre tem uma discrepância muito grande entre salários de pastores. Tem pastores, missionários aí que recebem, sei lá, R$ 500 por mês para viver da obra. Falem para mim, como é que eu sustento uma família com R$ 500 por mês? Impossível, né? Então, esse salário desse missionário ou esse salário desse pastor, ele tá fora de uma realidade, ok? Por outro lado, nós temos pastores, padres e quem quer que seja aí, que trabalha de tempo integral ganhando R$ 100 mil por mês, porque a sua igreja ou ele mesmo definiu que era isso que ele iria ganhar por mês de salário. Entendem o que eu tô querendo dizer? Então, é fora é uma discrepância muito grande. Agora, se a gente põe um princípio como esse, de forma total, para todas as igrejas, para todos os membros da igreja, vocês concordam comigo que cada pastor, que cada missionário, ele vai receber justamente a porção que lhe é devida de acordo com o número de ovelhas, de pessoas que ele tem no seu rebanho? Sim ou não? Entenderam o que eu tô querendo dizer? Porque as primícias, por exemplo, eu cito isso para dar exemplo para vocês entenderem. Vamos supor um pastor que é pastor numa igreja em Alphaville, ok? Ele é pastor lá numa igreja em Alphaville. Então, as ovelhas que ele tem ali, se ele tem 1.000 membros, por exemplo, na igreja dele lá na Alphaville, e a média salarial desses moradores de Alphaville for R$ 10 mil por mês, não vou calcular porque eu sou ruim demais de matemática. Mas vamos supor que as primícias, esse 1/30, ou esse primeiro dia útil desses ministros ali, ou desses membros, daria os R$ 100 mil por mês, certo? Seria justo esse pastor receber os R$ 100 mil por mês? Sim. Por quê? Porque as primícias correspondentes à igreja que ele pastoreia, ok? O que ele vai fazer com esse dinheiro e como ele vai fazer entra numa outra questão, ok? Da gente saber realmente qual é o dinheiro que Deus coloca na nossa mão e várias questões, mas aí isso não entra o caso. Mas ele está recebendo um salário de acordo com o princípio bíblico e que é de acordo também com os trabalhadores da sua igreja, ok? Então, se as pessoas ganham bem lá em Alphaville, isso é automático que aquele pastor receba um salário correspondente com aquelas pessoas. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um pastor pastoreando uma igreja lá no norte do Nordeste, de uma cidadezinha extremamente pobre, e ele tá lá pastoreando lá 100 pessoas, 50 pessoas, e a primícia dessas pessoas que ele tá pastoreando vai dar R$ 500 por mês, certo? É justo que ele receba os R$ 500 por mês vivendo naquela realidade? Por quê? Porque o Senhor o chamou para pastorear pessoas com um nível financeiro muito menor, ok? Só que eu vou falar outra coisa aqui para vocês, que é onde a gente não pensa geralmente nessa questão, ok? Quando a palavra de Deus diz que Deus pode fazer superabundar as bênçãos na vida de uma pessoa, isso cabe para tudo. Então vocês concordam comigo que se a igreja no Brasil e no mundo fosse uma igreja que vive princípios da palavra de Deus, qual a probabilidade, gente, desse povo lá no norte do Nordeste, lá daquele pastorzinho, lá daquela cidadezinha, se eles cumprissem princípios, qual a probabilidade desse povo ser totalmente próspero? E desse pastor não receber R$ 500 por mês, e sim R$ 5 mil por mês, porque o salário daquelas pessoas é muito próspero. Entendem o que eu tô querendo dizer? A prosperidade de Deus, ela alcança qualquer lugar na nação brasileira e no mundo. O problema é que as pessoas, elas vivem uma vida fora dos princípios bíblicos e por isso a gente sofre as consequências da pobreza, da miséria, da escassez, da falta de dinheiro, da falta de alimento, da terra não produzir. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer ou não? Ficou difícil o que eu acabei de dizer? Sim ou não? Façam algum sinal aí pra mim. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Que as coisas iam começar a equiparar muito mais em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo.
Porque a bênção de Deus, ela não está restrita a Alphaville ou ao norte do Nordeste. A bênção de Deus, ela está à disposição de todo aquele que obedece a palavra. Então Deus iria fazer tanto quanto a igreja de Alphaville fosse próspera, tanto quanto a igreja do norte e do Nordeste. Por quê? Porque a bênção de Deus está além de qualquer situação de lugar. Entende? Então todo mundo teria o seu sustento de maneira favorável. As pessoas não viveriam com tantas diferenças financeiras nos nossos dias também. Mas isso se arrasta, gente, há séculos, tá? O que eu tô falando aqui é algo que ninguém quer falar ou que ninguém quer viver, na verdade. Porque quando mexe em dinheiro, o cara de Alphaville, ele não quer ganhar só o valor da primícia por mês, porque pode ser que seja só, por exemplo, 50 mil por mês. Ele quer o salário de 100. Então, se as primícias são só 50 mil, ele vai achar pouco. Em contrapartida, no geral, aí falando de modo geral, as pessoas não querem ser ofertantes, primiciantes e dizimistas, porque elas acham que aquele dinheiro o pastor vai usar indevidamente ou qualquer outra coisa. Gente, Deus está dizendo que Arão teria toda a disponibilidade dessas ofertas para ele. Era dele. O que ele vai fazer com isso pouco importa. E eu falo para vocês, pensem um pouquinho melhor. Quanto de ofertas, de primícias entrava no tabernáculo nessa época? Ou quando eles tomam posse, na verdade, né? Da terra prometida. Vocês acham que Israel não era próspero, gente? De acordo com a bênção do Senhor? Então eu acredito que as ofertas de primícias que chegavam para Arão eram coisas para eles se sustentarem o ano inteiro, tranquilamente. Sem faltar nada de alimento, de vestuário, de tudo. Eles tinham o sustento deles. A tribo de Levi, então agora falamos da tribo sacerdotal, ok? Primícias eram o salário pelo trabalho da tribo sacerdotal. Ponto. Era isso. Esse era o salário deles. Se Israel produzisse muito, eles teriam muito de primícia. Se Israel produzisse pouco, eles também teriam pouco de primícia. Entenderam? Sempre era de acordo com a bênção de Deus sobre todas as outras tribos. A tribo de Levi seria, a família sacerdotal seria suprida disso. Só abrindo um parênteses, quando você começa a olhar para o Velho Testamento, para Israel e para a tribo sacerdotal e para os levitas, a partir desse pensamento, você vai, por exemplo, entender o texto de Malaquias 3:10. Senhor, em que nós temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque o povo de Israel, a partir principalmente de Salomão, eles começam a se esquecer desses princípios. E o que eles começam a fazer? Eles começam a não levar mais as primícias para o templo. Então o que começa a acontecer, gente? A família sacerdotal e a tribo de Levi começa a passar necessidades de todos os aspectos. Porque o povo de Israel se esqueceu de cumprir princípios. Entende? Então é disso que Deus está falando quando fala que eles estão roubando a Deus. Tá? Então a gente começa a analisar alguns textos bíblicos de outra maneira. Bom, então a tribo, a família sacerdotal, a gente já entendeu qual era o salário, qual era a herança que Deus estava dando para a família de Arão. As primícias de todo o povo de Israel, era deles. Eles poderiam usar como eles bem entendessem. A partir do versículo 20, se não me engano, que é onde nós paramos semana passada, nós vamos começar a ver uma outra questão. Vamos pegar o versículo 19 e a gente vai ler um pouquinho mais e nós vamos entrar na tribo de Levi como um todo. Olha o versículo 19 o que diz. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e aos seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Aí ele diz no versículo 20, disse ainda o Senhor a Arão, você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança
entre os israelitas. Gente, talvez esse seja o versículo mais forte no que diz respeito a uma promessa de Deus para a família de Arão e para a tribo de Levi. E lembra que nós temos falado já há algum tempo que nós somos todos sacerdotes? Lembra? Vocês estão lembrados disso? Que a gente já explicou para vocês que todos nós somos sacerdotes? Então, esse versículo 20 é para mim e para você também. Olha o que Deus está dizendo para nós, então, já que nós somos todos sacerdotes e já entendemos isso. Você não terá herança na terra deles. Então, Deus está dizendo para a família sacerdotal e para a tribo de Levi que eles não teriam terras, que eles não teriam herança mesmo, que eles não teriam nenhum tipo de bênção material aqui nessa terra, na terra de Canaã, ok? Eles não teriam isso como herança. Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Deus não ia dar nada para eles aqui da terra de Canaã. Porém, ele diz assim: eu sou a sua porção e a sua herança. Vocês querem ter algo maior como porção e como herança do que o Senhor? Percebem que a igreja hoje, ela tem se esquecido, ou ela tem meditado muito pouco realmente nas promessas que Deus tem na palavra para nós. Porque é aquilo que eu falei, esse versículo é bom para nós, gente, é uma promessa maravilhosa. E como? Só que se a gente olhar para o texto, o que esse texto está dizendo? Que nós não teremos nenhum tipo de herança nessa terra. E isso inclui qualquer tipo de herança realmente no sentido de bênçãos materiais, que era isso que o Senhor estava dizendo para Arão, para os seus filhos e para a tribo de Levi. Então que a presença de Deus, o cuidar das coisas de Deus, o ser um sacerdote diante do Senhor e ter a presença de Deus constantemente com eles, era a herança deles, era a porção deles. Só que nós preferimos justamente a porção dessa terra do que ter o Senhor como herança. Sim ou não? Por que tão poucas pessoas têm decidido pela vocação ministerial? Porque, na verdade, eu não quero ser uma pessoa que não tem o que todo mundo tem. Eu não quero ser uma pessoa que não tem o carro do ano, eu não quero ser uma pessoa que não tem uma casa na praia, eu não quero ser uma pessoa que não viaja o mundo todo o ano inteiro. Porque parece que o sacerdote, parece que a família sacerdotal, parece que a tribo de Levi era alguém escravizado. Era alguém que tinha um encargo extremamente pesado, percebem? E quando na verdade não era isso, era o contrário. Eles entendiam isso como uma herança tão poderosa, como uma bênção tão maravilhosa, que ninguém tinha isso. Só eles tinham essa herança, que era o próprio Senhor na vida deles. Quem é que você quer ter realmente na tua vida? A herança dessa terra que vai toda acabar, que essa terra vai ser toda destruída, né? E Deus vai restaurar tudo de novo, ou você quer o Senhor como herança? Né? Então, esse versículo ele é extremamente importante aqui no contexto do que Deus está falando com eles a respeito de herança nesta terra. Versículo 21, agora ele vai falar sobre os levitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Circula isso, gente, por favor. É isso que o texto bíblico está dizendo e é isso que Deus está determinando. Qual era o salário dos levitas pelo trabalho na tenda do encontro? Os dízimos. Ok? Então, todos os dízimos, a 10ª de tudo que as 11 tribos de Israel faziam, que eles levavam como contribuição para o tabernáculo e depois, posteriormente, para o templo, tudo isso era de quem, gente? Quem podia usar esses dízimos? A tribo de Levi. Todos os levitas. Isso era distribuído entre toda a tribo de Levi. Todas as famílias da tribo de Levi
eram abençoadas com todos os dízimos que eram entregues ali no tabernáculo. Então, as tantas divisões que existiam ali no tabernáculo e depois no templo, as salas, né, que eles guardavam o cereal, a sala que eles guardavam o vinho, a sala que eles guardavam, que eles tinham, né, os rebanhos ali deles que eram oferecidos ao Senhor. Tudo que eles tinham ali, que eles recebiam como dízimos do povo de Israel, isso estava ali e era de posse, era o salário de toda a tribo de Levi. Então a família sacerdotal, o salário deles eram as primícias, e da tribo, do restante da tribo de Levi, ou de toda a tribo de Levi, eram os dízimos. Então, para que serve os dízimos? Deus estabeleceu isso. Os dízimos servem para manter, para suprir financeiramente a tribo de Levi. Todos aqueles que trabalhassem na obra do Senhor, vamos falar dessa forma para a gente entender, né? Todos aqueles que trabalhassem de tempo integral na tenda do encontro e depois no templo, essa tribo inteira, ela era suprida financeiramente com os dízimos. Então, primícias era um dinheiro que era dado para a família sacerdotal, integralmente. Dízimos eram entregues totalmente para toda a tribo de Levi. O que ficava para Deus, gente? Nada, ok? Tá? Nada que eu quero dizer é, esse recurso de suprimentos era distribuído entre toda a tribo de Levi e para a família sacerdotal. Só era entregue, só ficava para o Senhor aquilo que eles realmente, inclusive, já queimavam como oferta ali no altar. Então, era aquilo que Deus recebia. Todo o restante tinha uma direção, tinha um lugar, tinha para quem, ok? Sempre eram os seres humanos que usavam esses recursos. Não era o Senhor, Deus não precisa, né, dos nossos recursos financeiros. Essa é uma frase que a gente sempre usa ali quando vai ministrar oferta, e realmente não é, ok? Deus não precisa do nosso recurso financeiro. Quem é que precisa? A obra dele, ok? Então, as pessoas que trabalham como sacerdotes hoje em dia, elas deveriam ter o seu sustento através das primícias. E aquelas pessoas também que trabalham em tempo integral na obra de Deus, que seriam chamados levitas, eles também teriam direito sobre o pagamento deles com a contribuição dos dízimos que é entregue na casa do Senhor, ok? Então era isso. Então a preocupação de Deus com todas essas ofertas que eram trazidas ali no tabernáculo, ela tinha um destino. Ela não parava ali no tabernáculo, ela tinha um destino. Eles iriam usar todas essas ofertas, todas essas primícias para o seu próprio sustento. Porque, de novo, gente, eu vou falar, para que existe o tabernáculo? Lembra que nós falamos isso semana passada? Por que Deus instituiu o tabernáculo? Por que Deus instituiu depois o templo com Salomão? Por causa dos nossos pecados. Era o lugar aonde se oferecia sacrifícios para que o pecado de Israel fosse aplacado, para que o pecado de Israel fosse perdoado. Então o tabernáculo era o lugar aonde eu ia para justamente apresentar uma oferta ao Senhor de reparação pelo meu pecado. Então o que Deus desejava não era que houvesse esse lugar, que houvesse uma família específica, que houvesse uma tribo específica, exclusiva para ficar queimando carneiro, cordeiro, gado no fogo, porque todo mundo está pecando. Vocês entendem isso? Eram milhares de animais queimados mensalmente por causa do pecado de Israel. Era um contexto de matança de animais diário e semanal, porque sempre tinha alguém ali confessando o pecado. Entendem isso? E era por isso que uma família foi chamada como família sacerdotal, porque eles precisavam estar se consagrando para entregar esse sacrifício diante do Senhor, para o sangue estar indo lá para o Santo dos Santos e fazer expiação.
todo esse trabalho da tribo de Levi, da família sacerdotal, tinha um porquê. Qual era o porquê? O nosso pecado. E continua sendo, tá, gente? Outro dia eu falei isso no altar, não sei se vocês estavam lá, mas eu falei assim, gente, por que existe igreja? Por que existe igreja? Porque ainda existem pecadores que precisam se arrepender e serem salvos. E se todo mundo já fosse salvo, precisava de igreja? O que vocês acham? Qual a resposta que vocês dariam? Não. Ok? Nós íamos nos reunir como família, como irmãos em Cristo. Aliás, imagina já todo mundo restaurado, o mundo inteiro salvo por Jesus, sem precisar de pecado mais. Como seria bom? Não precisava mais, né? O compartilhar da vida cristã seria no nosso dia a dia. Nós não precisaríamos de templos mais, de igrejas, porque percebem que tudo que acontece dentro da igreja tem a ver com o pecado, tem a ver com arrependimento, tem a ver com sacrifício, tem a ver com eu pedir perdão. E às vezes a gente acha que lá na igreja é só o lugar dos santos. Sim ou não? É o contrário. Se você e eu já fôssemos santos, a gente não precisaria ir para a igreja. Essa que é a verdade. A gente só vai porque a gente continua pecando. E a gente precisa da graça do Senhor para nos alcançar todos os dias. E a gente precisa ser lixado pelo nosso irmão. Sabe aquele irmão que a gente não gosta mesmo, que ele lixa a gente todo culto? É por isso que você vai para a igreja. É por isso que Deus instituiu, né, esse lugar de comunhão para nós. Porque a gente precisa ser restaurado à imagem e semelhança de Jesus. Senão a gente não precisaria. Até que Jesus venha. E a palavra de Deus lá em Apocalipse vai dizer que depois que Jesus vier e restaurar todas as coisas, não vai mais ter templo. Sabia? Por quê? Porque a terra vai ser o próprio templo do Senhor, né? Todos os filhos, como no Éden, exatamente como no Éden, tendo a presença de Deus constantemente e essa comunhão maravilhosa sem o pecado no nosso meio. Entendem? Então, perceberam aqui que o destino de dois tipos de contribuições que a Bíblia institui para nós, primícias e dízimos, tem um porquê na Bíblia. E ele deveria continuar tendo o mesmo destino. Tanto as primícias quanto os dízimos, elas deveriam ter o mesmo destino hoje em dia. Contextualizando a nossa realidade, sim, nós não precisaríamos talvez de 22 mil pessoas trabalhando no mesmo lugar, isso é óbvio que não. Mas nós poderíamos ter sim ministros de música, trabalhando em tempo integral, para justamente terem tempo para ensaio, para estar ali realmente se consagrando, orando, ensaiando, buscando a palavra, estudando, para que houvesse boas pregações no altar, para que as pessoas saíssem para evangelização, para que realmente o mundo fosse amparado, né, por esses sacerdotes de hoje em dia, que somos todos nós. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Só que como é que eu vou pro ministério integral, sendo que eu vou passar fome porque ninguém vai me sustentar? Entendem isso? Nem eu nem você estamos preparados para essa conversa séria. Entende o que eu estou querendo dizer? Quem aqui iria querer trabalhar 30 dias por mês para depois dar dízimo e primícia, para saber que tem sacerdotes, né, ministros ali de Jesus, trabalhando em tempo integral? Você sabe o que a gente iria falar, gente? Que a gente está sustentando aquelas pessoas. Que aquelas pessoas estão fazendo pouco. Que elas não estão fazendo a obra direito. Que elas estão usando o nosso dinheiro indevidamente. Sim ou não? Os coitados não iam poder comprar um sapato novo, não ia poder comer picanha, não ia poder fazer nada, porque a gente ia falar que eles estavam usando o nosso dinheiro indevidamente. Mas Deus deu esse dinheiro para quem, gente? Aqui tá falando o que eles têm que fazer com a oferta que eles vão receber? Não. Eles só precisariam cuidar muito bem do tabernáculo. Agora, o que eles iriam fazer, eles iam precisar se consagrar. A gente não está entrando nesse mérito, porque o trabalho do sacerdote e dos levitas era muito grande, muito grande. Era muita consagração para não morrer, porque a santidade de Deus estava ali no tabernáculo.
O problema é que nós temos os dois lados. Já vou fechar, Dai. Nós temos os dois lados da moeda. Nós temos o lado do povo que não quer contribuir devidamente para pagar essas pessoas, e das pessoas que estão ali trabalhando integralmente, elas não querem se santificar o suficiente para serem dignas daquele lugar que elas estão trabalhando. Entendem? Foi isso que aconteceu com Israel, com a tribo de Levi, no Antigo Testamento, e continua acontecendo nos nossos dias. Aqueles que não querem contribuir de forma eficaz, cumprindo os princípios bíblicos, e aqueles que recebem a contribuição e usam indevidamente, não se consagram o suficiente para serem os sacerdotes que Deus chamou. Vamos fechar rapidinho para a gente continuar aqui? Bora? Vamos fechar. Vamos voltar aqui para o texto, versículo 25, gente, para a gente ver o que os levitas também precisavam fazer, que era a parte deles. Números, capítulo 18, versículo 25. Olha só o que os levitas deveriam fazer quando eles recebessem os dízimos. Números 18, versículo 25. Olha aí para o texto. Olha o que os levitas deveriam fazer. Eles também tinham uma responsabilidade. Versículo 25. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas, a tribo de Levi: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Então, os levitas, quando eles recebessem o dízimo, essa 10ª parte dos israelitas, eles deveriam pegar desse dízimo uma 10ª parte também e devolvê-la ao Senhor. Então, era o dízimo do dízimo. Então, todo levita, quando ele recebesse o dízimo de qualquer israelita, ele também precisava tirar o dízimo dele. Ele também fazia a parte dele, devolvendo algo para o Senhor. Por quê? Aí o Senhor vai dizer, versículo 27. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Exatamente como os israelitas estão tirando a 10ª parte da melhor de tudo que eles recebem ali do Senhor, agora os levitas também fariam isso, para que eles também tivessem o mesmo princípio do Senhor na vida deles. Então eles também fariam isso. Por quê? Versículo 28. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Olha que bacana, gente. Agora, a tribo de Levi, toda a tribo de Levi, quando eles recebessem os dízimos de todo Israel, eles pegariam a 10ª parte dos dízimos e entregariam isso como oferta ao Senhor. Só que para quem eles entregavam isso também como sustento? Para a família de Arão. Então, além das primícias, outra questão que o sacerdote teria era dos dízimos que os levitas recebiam, 10% daquele valor também ia para Arão, ok? Então, Arão tinha 2 porções dadas pelo Senhor. Todas as primícias de Israel seria de Arão e a 10ª parte de todos os dízimos que os levitas recebessem.
É legal essa conta, depois se você tiver curiosidade, faz para você ver, que é bem legal assim, ó, quem gosta de matemática principalmente. Se você pegar as 11 tribos de Israel e colocar lá 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, quando você soma, se não me engano, vai dar 110%, ok? 11 vezes 10, não é isso? Eu sou ruim de matemática, tá, gente? Vocês me ajudam aí. Daria 110%. Vocês concordam comigo que eles estão com um excedente de 100%? Então, qual que é a parte do Senhor? 10%. Então, eles ficam com 100. Entende? Ó, o que excedeu, Deus está dizendo, é para mim, na verdade é para Arão. Então, vocês vão ficar só com 100% dos dízimos e não com 110. É tremendo. Quando eu fiz essa continha pela primeira vez, eu falei, olha que coisa mais linda. Deus se preocupa com tantos detalhes, com tanta coisa importante, que às vezes a gente passa batido na leitura bíblica, mas Deus está fazendo isso de propósito. A tribo de Levi também deveria ser fiel ao Senhor. Eles recebiam essa dádiva da parte de Deus, só que eles também eram dizimistas. Olha que legal. Eu recebo dízimo como levita, mas eu também dou dízimo como levita. E é Arão que recebia, era esse sacerdote, né? Porque ele estava ali o tempo inteiro realmente como esse sacerdote que ia diante de Deus e que precisava realmente ter a tua vida extremamente consagrada, inclusive pela tribo de Levi. Porque a tribo de Levi só tinha a responsabilidade de auxiliá-lo, né? Ali no tabernáculo, mas todo o trabalho mais sério era feito por Arão e pelos seus filhos depois, ok? Então eu acho isso extremamente bacana. Os levitas também entregavam dízimos dos dízimos. Isso é bem legal, ok? Ok, versículo 30. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Então, Deus está dizendo que os levitas, se eles não entregarem a 10ª parte também ao Senhor de tudo que eles receberem, eles estariam profanando também essas ofertas. Então, eles não poderiam usar esses dízimos sem antes entregar o dízimo. Então, eles recebiam o dízimo, já separavam o dízimo também, a 10ª parte, para entregar ao Senhor. E aí o resto que eles ficavam, esses 90%, vamos dizer assim, eles poderiam fazer o que eles quisessem com essa porção que Deus estava dando para eles. É o que a gente está falando. Quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, a gente vai ver animais, a gente vai ver cereal, a gente vai ver plantação, a gente vai ver tudo isso. Isso era a realidade financeira daquele momento, daquela época, gente. Qual é a nossa realidade de hoje? Eu não tenho como levar um gado para a igreja. Eu não tenho como levar uma ovelha, eu não tenho como levar o trigo que eu plantei. Não é esse o meu trabalho. Não é essa forma de remuneração que eu tenho hoje. Não é disso que eu tiro o meu sustento. O meu sustento vem do meu trabalho. E nosso trabalho hoje, a remuneração que nós temos é dinheiro, financeiramente. Então é disso que nós tiramos o nosso dízimo e entregamos na casa do Senhor. E esse valor que nós entregamos deveria ser para toda a manutenção da casa de Deus e para a manutenção daqueles que fossem chamados pelo Senhor para trabalhar na sua obra integralmente. Só que ninguém mais quer trabalhar integralmente na obra do Senhor. Por quê? Porque ninguém respeita mais esse lugar de honra. Aliás, ninguém quer mais esse lugar de honra. Por quê? Porque o versículo 20 vai estar inserido nisso. Você não terá herança na terra deles. Você não vai ter casa própria muitas vezes, porque o salário que você vai receber na igreja não é o mesmo que você receberia como gerente lá no banco. Você não teria as mesmas regalias que você tem de poder faltar na igreja o dia que você quisesse. Entende o que eu estou querendo dizer, gente? Quando uma pessoa trabalha de tempo integral na obra do Senhor, ela tem responsabilidades com aquele cargo que ela exerce ali dentro. E as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem ir e vir, fazer o que elas bem entenderem das suas vidas. Por isso que também a gente não tem mais pessoas que desejam trabalhar de tempo integral.
Porque essas pessoas não estão afim de trabalhar para o Senhor integralmente. Ah, mas eles não tinham direito de nada? Lógico que tinham. O revezamento que acontecia na tribo de Levi era fantástico. Geralmente, um homem da tribo de Levi, ele participava do turno dele, às vezes uma vez por ano. Por que era uma vez por ano só, Eli? Porque eram tantos levitas, eram tantos homens para trabalhar ali no tabernáculo, que o rodízio disso era uma vez por ano que aquele levita trabalhava. Olha que legal, ele recebia o ano inteiro a provisão para ele, mas ele só trabalhava de verdade lá no tabernáculo uma vez por ano no turno dele. É bacana isso ou não é, gente? Mas tinham muitos trabalhadores. Ok? Hoje em dia a gente pena para conseguir a escala para um dia de oração, né, Renata? A gente pena com a escala para ter alguém para abrir um culto. A gente pena com a escala para conseguir alguém para o apoio. A gente pena com a escala para ter alguém para ministrar uma palavra. A gente pena com a escala para ter alguém que abra a igreja. Ok? É isso. Essa é a realidade da igreja que diz que ama Jesus. Ok? Então, a gente precisa olhar para a palavra com esse olhar. Por que eu não quero olhar com esse olhar? Primeiro, eu não quero entregar primícia e dízimo. Geralmente. Não é mais para esses dias, as pessoas falam. Isso aqui era a lei de Moisés. Era a lei para o Velho Testamento. Ok. Então, o Deus do Velho Testamento, ele mudou, né? No Novo Testamento. Essa é a pergunta que eu faço. A palavra dele mudou, né? Então, você não prega mais sobre Davi. Então, você não prega mais sobre Jacó. Porque se era para o Velho Testamento, então tudo que está no Velho Testamento passa a ser do Velho Testamento. Entendem o que eu estou querendo dizer? A gente precisa tomar muito cuidado com a seleção que a gente faz da palavra. Com o que a gente quer que seja para os nossos dias e o que a gente não quer que seja para os nossos dias. Tem um contexto histórico? Tem. Tem um contexto de cuidar de um tabernáculo constantemente? Tem. Tem tudo isso. Só que os princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis. E Deus sempre vai estar, de alguma maneira, fazendo com que esses princípios sejam uma verdade para os nossos dias, para qualquer época, até que Ele venha. Porque nós precisamos ainda de igrejas, porque ainda nós continuamos tendo pecadores, nós somos os sacerdotes dos dias de hoje, nós somos a tribo de Levi dos dias de hoje, ok? Num outro contexto, de uma outra maneira, mas continua o mesmo. Mas por que a gente então não tem tantas pessoas de tempo integral para trabalhar na obra do Senhor? Por quê? Porque aqueles que são responsáveis por suprir as necessidades dessas pessoas que se tornam vocacionadas, elas não querem suprir, porque elas só estão interessadas em gastar o dinheiro dela com elas mesmas. Por outro lado, a falta de pessoas também que desejam sim ser vocacionadas para viver integralmente para o Senhor também é grande, porque eu não quero ter que me submeter à vontade simplesmente da igreja, do povo, do que o Senhor deseja para mim. É muito difícil, eu quero ter minha vida, levar a minha vida como eu bem entendo, fazendo dela o que eu bem entendo. Ok, gente? Bora passar para frente? Deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui, tem mais 15 minutos, a gente consegue entrar nesse contexto da água purificada. A água da purificação, na verdade. Vamos ler aqui o capítulo 19, eu vou ler ele todo, porque para a gente poder entender, senão a gente não entende. A gente já falou um pouquinho sobre isso num outro texto lá atrás, a respeito dessa água da purificação, e aqui está o regulamento, né? Deus explicando essa questão dessa água da purificação. Essa água que seria para colocar ali na bacia, servia para tomar o banho dos sacerdotes, servia para eles se lavarem, servia para fazer várias coisas ali no tabernáculo, ok? Então, a água da purificação, capítulo 19, acompanhem aí comigo. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar.
ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará no lugar puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para o uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo, tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia. Então estará puro. Mas, se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou no túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto da purificação num jarro e derramarão água da fonte por cima. Então, um homem cerimonialmente puro pegará isopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estiverem ali. Também aspergirá sobre aquele que estiver tocando num osso humano, ou no túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro, aspergirá sobre a pessoa impura no 3º e no 7º dia. E no 3º dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado, lavará suas roupas e se banhará com água. E naquela tarde estará puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é um decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impuro, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impuro até o cair da tarde. Essa questão dessa receita, isso aqui é uma receita que Deus está dando para deixar uma água. As talhas ou o lugar onde essa água ficava provavelmente era algo extremamente precioso, era algo extremamente ritualístico, era usado para esses rituais de purificação. Um ritual que era feito com essa água era justamente essa questão de tocar num defunto, de estar impuro, da própria lepra, né? Quando a pessoa saía do estágio de lepra, que ela se tornava pura novamente da lepra, ela tinha que passar por um processo de purificação, e sempre era utilizado essa água, essa receita dessa água que Deus havia dado para Israel. Então, essa água era sempre a água que era utilizada para qualquer processo de
purificação. Então, todas as vezes que a gente vê na Bíblia e você terá que se purificar com água, é esse tipo de água aqui que a Bíblia está falando no Antigo Testamento que eles deveriam se purificar, ok? Então, depois de um tempo, Israel começou a fazer tanques com esse tipo de água, que era como se fosse uma pia batismal de hoje em dia, né? Então, eles desciam as escadas, passavam por essa água e já saíam do outro lado purificados. Isso era muito comum na antiguidade, né? Ter esses tanques de água de purificação. E o mais legal é que Deus realmente dá uma receita que tem que ter esse animal, essa novilha vermelha. Então era um animal extremamente difícil de se conseguir. Então quando eles conseguiam essa novilha vermelha sem manchas, era essa novilha que era levada para fora do acampamento. O sacerdote matava essa novilha, fazia ela como sacrifício ao Senhor integralmente, inteira, né, com tudo ali. Das cinzas dessa novilha é que era colocada dentro da água e essa água então se tornava essa água de purificação, ok? Então era todo um preparo da água, né, do processo da água, para que essa água servisse de purificação. Elisângela, você sabe explicar essa questão dessa água? Não. Eu só consigo dizer para vocês que Deus tinha um propósito de fazer com que essa água se tornasse um símbolo de purificação. Lembra que eu falei que Deus estava sempre propondo algo visível, algo que Israel visse, para que eles então se lembrassem do Senhor? Então uma pessoa não podia tomar um banho qualquer e achar que ela estava pura naquele momento, ok? Ela teria que passar por um processo de ritual para que realmente isso fosse exposto para todo Israel, que fosse exposto para o sacerdote. Por que a gente não pode entrar numa piscina qualquer, em qualquer dia e falar assim, eu me batizei? Vocês entendem isso? Porque na verdade existe todo um ritual que o mundo espiritual precisa ver e que precisa estar acompanhado do corpo de Cristo e que precisa estar acompanhado da Assembleia de Deus, sabe assim? Do povo de Deus, de sacerdotes que estão ali autorizados a fazer isso. Então, essa água da purificação, ela servia para isso. E o mais interessante que eu encontro nessa passagem aqui é a questão dos momentos em que essa purificação deveria acontecer. Em 2 momentos aqui a gente vê o uso da palavra terceiro dia e sétimo dia. Olha lá para o texto. Deixa eu pegar aqui onde é que está o primeiro versículo. Versículo 11, acho que é isso, né? No meio do 11 para o 12 ali, ó, o 11. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no terceiro e no sétimo dia. Então estará puro. Então, em 2 momentos aqui, o Senhor dá essa direção de que alguém que precisasse passar por um processo de purificação, essa pessoa então teria que passar por 2 processos, né? Por 2 momentos durante os 7 dias. Se vocês lembrarem das nossas aulas lá de Gênesis, eu falei e repito e entendo que a palavra de Deus, quando ela vai colocar 7 dias para nós, em vários contextos aqui, ela vai falar de 7.000 anos, na verdade. Né? Eu expliquei isso lá nos 7 dias da criação, depois falei em outros momentos também, tá? Então, em vários momentos da Bíblia, Deus vai usar dias como 1.000 anos. Lembra que a palavra de Deus vai dizer, um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia? Por isso que esse versículo existe, porque em vários momentos Deus está usando dias, mas quando ele fala dias, ele está usando uma alegoria para nos falar sobre 7.000 anos, o tempo completo de que Deus vai restaurar toda a terra do pecado, ok? Então por que ele separa 3 e 7? Por que seria no terceiro dia e depois no sétimo dia? O 3 tem essa representação de morte e ressurreição. Então, Jesus permaneceu 3 dias, né, para ressuscitar. Deus é 3, em 3 dias, né? Então, vários momentos na Bíblia a gente vai ter Deus falando sobre 3 dias, inclusive, ok? Então, se a gente pegar vários versículos a respeito disso, você vai ver que Deus vai falar sobre 3
principalmente como morte e ressurreição, tá? Então o próprio Cristo traz essa principal demonstração para nós desse número, ok? Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, você morre no primeiro dia e você ressuscita no terceiro. É isso que ele está falando. Então, o primeiro processo de purificação de uma pessoa é com a ressurreição de Jesus. Então, nós só podemos nascer de novo a partir da ressurreição de Cristo. Sim ou não? Ok? Então, o primeiro processo de purificação acontece com o ser humano justamente com a morte e ressurreição de Jesus. Então, o terceiro dia tem essa conotação. Então, você está impuro, como é que você se purifica? No terceiro dia, a primeira vez. Então, com a morte e ressurreição de Jesus, nós temos a primeira purificação. Então, ele representa isso como o terceiro dia. E o sétimo dia? Justamente com a redenção, ok? Com a ressurreição para a vida, com a volta de Cristo. Então, nós seremos todos purificados totalmente para viver a vida eterna com Deus a partir justamente da volta de Jesus, que é essa questão do sétimo dia, ou dos 7.000 anos, ou justamente do cumprimento de toda a palavra, ok? Então, 2 estágios, 2 momentos de purificação. Esse é o que mais me chama a atenção nesse texto da água da purificação. Nós seremos purificados em 2 momentos. Primeiro, com a morte e a ressurreição de Jesus, no ato em que nós fomos batizados. Esse é o primeiro momento que nós nos purificamos dos nossos pecados, da nossa impureza. Qual é o segundo momento? No sétimo. Então, quando todas as coisas forem restauradas, nós então seremos purificados integralmente. Entendido até aqui? Outro processo que usa, que a gente olha essa água de forma bem prática, é aquela... Deixa eu ver se eu acho o capítulo aqui bem rapidinho, eu não marquei, mas lembra da mulher para saber se ela tinha traído o marido? Vocês lembram dessa? O teste da mulher suspeita de adultério. Lá em Números capítulo 5 a gente estudou isso, do versículo 11 em diante. Então, o teste da mulher suspeita de adultério. Se vocês quiserem abrir lá de novo, a gente dá uma olhada aqui, mas esse texto do teste da mulher suspeita de adultério é essa água aqui que ela bebe, essa água da purificação. Então, eles pegam essa água, mais a terra, né, o pó ali do tabernáculo, mistura e dá para essa mulher no teste. Se ela estivesse realmente em adultério, automaticamente ela incharia a sua barriga, o seu estômago ali, né, seria inchado e Deus então estaria mostrando o seu pecado. Se ela não inchasse, se não acontecesse nada, isso significava que ela estava pura, que ela estava limpa, que ela não tinha adulterado e o marido estava maluco com os ciúmes dele, ok? Então, esse texto de Números capítulo 5, ele vai falar sobre essa água da purificação. Aqui foi a primeira vez que a gente viu esse termo sendo utilizado, água da purificação, tá? Então, depois se vocês quiserem dar uma lida, podem dar uma lida novamente lá. Vocês vão ver que o Senhor vai falar sobre essa água da purificação. É o primeiro texto. E daí por diante, qualquer ritual que fosse feito em Israel teria essa questão dessa água da purificação. Inclusive, a água que era colocada na pia, né? Sabe a pia lá diante da entrada do tabernáculo? Era essa água que era colocada lá, tá? Então, era a água da purificação. Em outros textos, se não me engano, a água que Jesus transforma em vinho, o texto bíblico original, ele vai falar que essas águas, elas estavam em talhas, elas estavam, né, naqueles potes daquela época. E alguns estudiosos costumam falar que essa água que Jesus usou naquele momento, por isso que aquelas talhas estavam ali, essa água era água de purificação. Essa água estava guardada ali por algum motivo, entendeu? Alguém havia guardado essa água. Então Jesus utiliza essa água da purificação para transformá-la em vinho, tá? Isso aí é algum estudioso aí que supôs ou tem algum relato. Isso aqui eu só estou comentando com vocês porque eu já ouvi alguém falar isso, que aquela água que estava guardada naquelas talhas
que Jesus transformou em vinho era a água de purificação. Tá? Israel tinha muito esse costume, principalmente os mais antigos ali, né, os textos mais antigos, falam que eles tinham o costume de deixar essa água. Por quê? Essa novilha vermelha era uma novilha extremamente difícil de se conseguir, ok? Era rara. Então, para se fazer essa água da purificação, tinha todo um processo com essa novilha vermelha, ela não podia ter mancha, e aí o sacerdote tinha que fazer todo esse ritual fora do acampamento, fora de Israel, tira a cinza, põe nessa água, e essa água deveria ser conservada somente para o ritual de purificação, ok? Essa água não podia ser utilizada para mais nada que não fosse esses rituais de purificação. Era uma água sagrada, vamos dizer assim, tá bom? Então, mais um sinal que o Senhor deixa para que Israel saiba que eles precisavam se santificar, se consagrar, ok? Amém, gente? Terminamos aqui então. Eu acredito que deu para entender aí essa água da purificação, a gente não precisa voltar aí, nós podemos ir para o capítulo 20 semana que vem, tá bom? Semana que vem, então, a gente já vai para o capítulo 20 e voltamos para as tragédias de Israel, inclusive, né? Mais alguns textos que Israel vai mostrar o seu coração pecador, obstinado, e a gente vai ver como Deus vai agindo aí com o seu povo, tá bom? Vamos orar, gente, pra gente terminar, então? Aninha, ora aí pra gente terminar, consegue?